Sr. W. Churchill foi o primeiro-ministro do Reino Unido 1940 a 1945. Estou falando do Carequinha. Sr. W. Churchill foi o primeiro-ministro do Reino Unido 1940 a 1945. O senhor do meio é Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. Essa foi uma das principais reuniões. A primeira foi para decidir como as coisas seriam a partir dali. Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos, França dividiram como seria a ocupação ali depois da Segunda Guerra, na Europa. Reino Unido. Washington queria a participação de Moscou no acordo de entrar na ONU. Mas teve também uma segunda reunião grande na cidade de Potsdam, que estabelece o Acordo de Potsdam, que estabelece a divisão da Alemanha e da Austrália em zonas de ocupação. Washington queria a participação de Moscou no acordo. A União Soviética preencheu o buraco deixado pelo recuo nazista. Estabeleceu uma zona de influência. A famosa cortina de ferro. Foi o Carequinha Churchill que declarou que uma cortina de ferro havia sido baixada na Europa, mas essa cortina só se fechou quando os comunistas tomaram poder. Na monarquia em 1948 nascia então o Bloco Socialista. Estabeleceu uma zona de influência. A famosa cortina de ferro. O Império Japonês, aliado da Alemanha, não estava totalmente derrotado, mesmo as chances de vitória eram mínimas. Ainda não estava derrotado enquanto acontecia a reunião. O Carequinha e o presidente dos Estados Unidos estavam convencendo a Stalin a declarar guerra contra o Japão. O fim da guerra foi com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Eles usaram a bomba como uma amostra de poder. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, no plano ideológico, tomaram a cidade de Berlim. Entre muitas, o próprio território político da União tem um valor inestimável. A teoria militar de geopolítica desenvolveu teorias de Irlanda. Em 1904 ele acreditava que quem tivesse o controle da região teria a maior parte de produção agrícola mundial, maior parte dos recursos minerais e energéticos, acesso aos oceanos que interligavam todos os continentes e esta protegida por 3 continentes que representava a maior parte do mundo. Essa ilha mundo, porque quem controla ela controla o mundo. Então eles apelaram para o conflito diferente. Como os Estados Unidos tinha muita força cultural com indústrias de filmes, a União Soviética criou o uniforme. Era uma grande organização formada para a interligação ou controle de todos os países do mundo. Já os Estados Unidos associava interesses político-militares, no caso da Turquia e da Grécia, como abordagem preferencialmente econômica. O plano que dava auxílio financeiro na reconstrução da Europa, só que eles ganharam quase todo o dinheiro com os juros desse dinheiro e voltou, claro, para os Estados Unidos. Então União Soviética criou seu próprio programa de ajuda. Essa ideia foi fundamental para a produção de socialista. Com os Estados Unidos vendo isso, ficou irritado e criou um programa militar. A outra que voltaria todos os ingleses. Mas a União Soviética criou também uma chamada Larson. Era como se eles estivessem preparando para um conflito que apenas aconteceu com eles se igualando no poder atômico rapidamente. E com os espiões, com o dinheiro, eles conseguiram desenvolver uma bomba atômica e o poder deles era tão grande que se eles brigarem o resultado é a aniquilação dos dois lados. E continua. Após a Segunda Guerra Mundial, as duas Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit.